Atualmente no mundo dos cinemas é mais que comum vermos filmes e séries utilizando dos diversos efeitos visuais para criar mundos e personagens impossíveis ou melhorar consideravelmente nossa experiência cinematográfica. Às vezes os efeitos visuais ficam tão bons que duvidamos até da própria realidade, né? Mas a maioria dos filmes de hoje em dia, se não todos, usam e abusam dos diversos efeitos visuais e de uma boa computação gráfica, e o antes e depois acaba sendo realmente impressionante. Então hoje você vai conferir como são os filmes antes e depois dos efeitos especiais. Mas antes, seja moderno, já deixa o like e se inscreve para não perder nenhuma das novidades que rolam por aqui. Vingadores. Houve uma época em que os produtores da sétima arte utilizaram pinturas e truques de imagens para fazerem os efeitos visuais cinematográficos utópicos. Hoje, Hollywood fisgou em experiência a arte e técnica do Computer Generated Imagery, o famoso CGI em filmes e seriados. E quem já deu aula quando o assunto é CGI foi a Marvel, principalmente em Vingadores Ultimato. E sem dúvida que um dos maiores momentos do filme é quando todos os exércitos e Vingadores se reúnem antes da grande batalha com o Thanos. Uma incrível sequência enfatizando a criação dos portais que reúnem todos os personagens e todos os exércitos na cena. Quando os heróis se juntam para lutar contra o inimigo, podemos ver muitos personagens em frente a uma tela verde. Algumas das responsabilidades da equipe de produções especiais na cena foram a finalização do cenário e a criação do corpo verde do Hulk, além de, claro, o corpo de Thanos, que realmente impressiona ver o antes e depois. Também podemos ver a projeção gráfica do momento em que o Capitão América, Homem de Ferro e Thor lutam contra o Thanos e como cada efeito foi introduzido. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa tem efeitos especiais em quase todas as cenas. São mais de 2.000 takes com algum tipo de efeito, seja no fundo das cenas, na ampliação dos cenários, na movimentação do Aranha, no seu uniforme ou nos personagens monstruosos e objetos mágicos. A luta final na Estátua da Liberdade, por exemplo, teve pequenas partes da estátua e dos andames construídos em estúdio. O restante do ambiente, incluindo a ilha toda e a água, foram criados em computador, junto dos efeitos de areia e eletricidade dos vilões. A cidade ao fundo foi filmada com helicóptero durante a noite e no nascer do sol, e depois foi inclusa. Durante as filmagens, Holland também utilizou do seu uniforme tradicional vermelho e preto no terceiro ato, tanto que é essa versão que aparece em várias imagens oficiais, mas no filme trata-se daquele apelidado uniforme integrado. Em Homem-Aranha 2, Dr. Octopus tinha tentáculos que eram parte manipulados por marionete e parte em CG. Dessa vez eles eram totalmente em CG. Devido à natureza da história multiversal, os personagens estão em tempos diferentes quando se encontram, o que significa que alguns personagens, incluindo os aranhas de Tobey Maguire e Andrew Garfield, envelheceram, enquanto os vilões como o Dr. Octopus precisaram de rejuvenescimento. Tudo isso feito na pré-produção. Piratas do Caribe 5. Piratas do Caribe 5 é um filme divertido e as aventuras em alto mar com o Capitão Jack Sparrow são de realmente impressionar, mas, assim como a maioria dos filmes, também utilizou de um bom e velho CGI, que pontuando foi usado muito bem. Na cena em que Jack e Will estão em apuros num barco em alto mar, na verdade eles gravaram apenas em telas de chroma key e em uma piscina, e o que mais chama a atenção é a dedicação dos atores. Que atuação, hein, meus amigos? No fim, o antes e depois é esse que você está vendo aí. Uncharted Fora do Mapa. Os filmes de adaptação de game têm tomado cada vez mais espaço no cinema, e Uncharted Fora do Mapa, lançado em 2022, é um dos filmes que veio com a proposta de dar vida ao jogo. Tom Holland faz o papel do personagem principal Nathan Drake. Na história, ele está em busca do tesouro escondido, e no meio de tudo isso, tem cenas de tirar o fôlego. Por exemplo, a cena do avião com as cargas caindo. Nos bastidores, Holland teve que fazer diversas acrobacias, mas nada do que ele não esteja acostumado a fazer, né? Os cenários no fundo, o avião e até mesmo o Mercedes vermelho são de chroma keys azul, que foram substituídos depois. Avatar 1 e 2. O filme Avatar de 2009 completou 13 anos, e Avatar 2 fez um baita sucesso, e o seu escritor James Cameron está preparando uma volta aos cinemas com mais 3 sequências, transformando seus filmes em uma verdadeira saga. O primeiro Avatar faturou mais de 2 bilhões e 900 milhões de dólares, com a maior parte dos ingressos vendidos para sessões 3D, o que levou a ganhar o título de filme mais rentável da história. E Avatar 2 também não decepcionou, passando da casa dos 2 bilhões.
Quando teve a ideia do primeiro filme, a tecnologia necessária para a produção dos efeitos visuais exigia um investimento absurdo, e o diretor esperou anos até que parte do que ele imaginava fosse vista em outro filme e pudesse ser utilizado. Além disso, houve também um grande investimento em tecnologia 3D, já que Avatar tem aproximadamente 75% das suas cenas geradas em ambientes virtuais. Por se tratar de uma história que ocorre em um mundo que não existe, todo o cenário foi criado por meio de computação. Os personagens também são ficção, e para serem integrados a estes cenários foram utilizados recursos de captura de movimento em 3D. Para dar mais realismo aos movimentos dos personagens e suas expressões, os atores utilizaram um tipo de malha com pequenos refletores, gerando pontos que são capturados por mais de 100 câmeras simultâneas. Com isso, todos os movimentos vistos tanto em Avatar 1 quanto em Avatar 2 são gerados e catalogados para utilização nos personagens virtuais. Já para as expressões faciais, o processo é parecido. Pequenos pontos coloridos são colocados no rosto do ator, enquanto microcâmeras posicionadas a centímetros da sua face capturam as possíveis expressões que ganharão vida nos personagens fictícios. What is this, Tonowari? What is this? You are very hard on them. I'm their father. I thought we lost them. Velozes e Furiosos 7. O sétimo filme da franquia de Velozes e Furiosos é considerado um dos melhores simplesmente pelas cenas best-sellers que ele possui. Exemplo, a cena que Dom e Brian saltam de 2 prédios com um Lycan Hypersport. Oh, shit! Os produtores tiveram que ter uma baita criatividade para montar os diversos cenários que no fim iam ser destruídos. O carro até pula de um prédio. Mas é bem menor que o da versão final, né? E depois de tanta destruição, o que restou no fim das filmagens foi apenas a carcaça do que era para ser um Lycan Hypersport. Jumanji, próxima fase. Os 2 filmes de Jumanji são bem legais e divertidos, e o segundo em específico tem diversas cenas que são de impressionar e te deixar aflito. E uma dessas cenas em específico é aquela da ponte na qual os personagens estão fugindo dos macacos malucos. A cena é de tirar o fôlego, mas a verdade é que a única coisa que era real nas filmagens eram as pontes, os macacos, a floresta e todo o resto foi pura computação gráfica, o que ficou muito bom, pois quando eu estava assistindo senti o mesmo medo que os personagens estavam sentindo naquela hora. Invocação do Mal 2. Em Invocação do Mal 2, os demonologistas Lorraine e Ed viajam até Londres para ajudar uma família em uma casa atormentada por espíritos malignos. O filme é repleto de efeitos especiais, destacando aqui 2 momentos icônicos. O primeiro é quando Janet Hodgson, a garotinha possuída do filme, levita ao mesmo tempo em que solta sua gargalhada assustadora. O segundo é quando sua irmã também levita, e é jogada contra a parede por uma força sobrenatural. O que fica claro nos bastidores que tudo se trata de diversos cabos suspendendo ambas, para dar esse ar maligno que vemos no filme. É um pouco cômico observar os atores performando antes dos efeitos serem aplicados. No entanto, o avanço dessa tecnologia nos proporciona diversas cenas incríveis, que sem elas jamais poderíamos sequer imaginar. Mas, qual foi o filme que mais te impressionou com os efeitos visuais? Comenta aí embaixo e me conta. Eu vou ficando por aqui, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal e de se inscrever. Um grande abraço a todos e até a próxima!